Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a suspensão do programa do Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel é um apresentador, tipo o Danilo Gentili aqui no Brasil, ou como era o Jô Soares aqui também. Ele tem um podcast tradicional de televisão, né, que ele recebe convidados e coisa e tal, e é um programa que já está no ar há muito tempo, e o cara é um esquerdista, isso aí é normal, problema nenhum, e ele fez um comentário sobre o assassinato do Charlie Kirk, que não foi bem recebido, mas olha só, o comentário dele nem foi uma coisa assim, foi um comentário ácido, mas não foi uma coisa assim de acusar o Charlie Kirk de coisa errada, enfim, eu vou falar o que ele disse aqui, não é nada demais, né? Só que aí a ABC decidiu cancelar o contrato dele. E aí o que está acontecendo lá nos Estados Unidos é o seguinte, o pessoal da esquerda está chorando, ai, censura, porque o Trump obrigou a ABC a fechar o programa dele, e eu acho que não é esse o problema não, vou explicar para vocês o problema aqui. O problema é que realmente ele não tinha mais audiência. É o problema da TV aberta, o problema da televisão de forma geral. Tá competindo com o YouTube, competindo com o Netflix, competindo com um monte de coisa. O programa dele é um programa que no passado era lucrativo, valia a pena. O fato é que já há algum tempo a ABC vinha cogitando a ideia de encerrar o programa dele simplesmente porque não tem audiência. Essa é a verdade. Usaram esse caso do Charlie Kirk só como a desculpa para encerrar a coisa toda. Essa notícia foi sugerida por servidor público libertário de Sorocaba, King Bear Robot e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, aqui no Brasil o pessoal está discutindo isso também, né? Até onde vai a lacração, é possível boicotar, é legal boicotar, isso é censura, não é censura? Eu já expliquei para vocês que eu acho que não é censura, a televisão quis cancelar o contrato dele, não é censura. Agora, a esquerda está acusando o seguinte, que o Trump teria feito pressão sobre a ABC para demitir o Jimmy Kimmel. Isso pode ter acontecido? Pode ter acontecido. O Trump, para quem não sabe, está processando um monte de jornais e revistas lá nos Estados Unidos, acusando eles de reportagem tendenciosa, de estar jogando contra ele, de estar fazendo fake news contra ele, enfim, né? Então, assim, pode ser que o Trump tenha feito uma jogada desse tipo, pode ter sido sim. E isso eu não acho legal. Isso seria censura de fato, se ele ameaçou a ABC. Mas a gente não tem nenhuma evidência disso, tá? A ABC diz que terminou ele porque achou que foi inconveniente o comentário dele sobre o Charlie Kirk. Olha só, qual foi o comentário dele aqui? Ó? Ele falou o seguinte, no início da semana, Kimmel disse durante um programa que a gangue MAGA, né, o pessoal que apoia o Trump, o Make America Great Again, o movimento político conservador do Trump, estava tentando ganhar pontos políticos com o assassinato de Kirk. Disse que estavam acusando um monte de gente e de vez em quando eles ficam de luto também. Tipo assim, entendeu? Que o pessoal está mais preocupado em explorar politicamente a morte do Charlie Kirk do que propriamente ficar de luto, né, e lamentar a morte dele, né? E eu não acho que foi isso que aconteceu. De fato, os americanos estavam de luto com o Charlie Kirk e, é lógico, ficaram muito chateados com o pessoal que falou contrário a isso, né? Mas você vê, mas essa fala dele aqui não é uma fala propriamente, tudo bem, tá criticando o pessoal MAGA, mas não tá criticando o Charlie Kirk. Não tá falando mal do Charlie Kirk, tá falando mal do pessoal MAGA, né? Então, assim, eu não achei uma fala absurda, uma coisa que, né, que revolte ou coisa e tal. De qualquer forma, a ABC usou isso daqui como uma proposta e resolveu encerrar o programa dele. O programa, na verdade, não está encerrado, está suspenso por tempo indeterminado. Né? E aí tá isso que eu falo para vocês. Se foi o Trump realmente exigindo que a ABC encerrasse o programa, acho errado. Mas não acho que foi isso que aconteceu não, tá? Não tem nenhuma evidência que isso tenha acontecido. Ao contrário, isso parece muito mais aquela velha história da esquerda de acusar os outros de fazer aquilo que eles próprios fazem. Por quê? Porque a esquerda, de fato, fazia isso com as redes sociais. Você lembra do Twitter Files? O Twitter Files era exatamente isso. Era o pessoal do governo, na era Biden, pressionando o Twitter para censurar pessoas, e que deve pressionar também outras plataformas, a gente só não fica sabendo disso. Então, é o que o Lula está querendo fazer aqui no Brasil. A lei FELCA é justamente para o governo poder pressionar as empresas aqui no Brasil a censurar pessoas. Então, ou seja, o que a esquerda está acusando o Trump de ter feito é o que a esquerda faz usualmente com as redes sociais para tentar calar o pessoal de quem ela não gosta, né? Mas eu não creio que o Trump tenha feito isso. Então, se foi a ABC decidindo encerrar o contrato dele, né, não encerrou, ele continua empregado, continua recebendo salário, só não vai ter mais o show dele na ABC, é uma decisão da emissora, né? E estão dizendo que é por conta dessa fala do Charlie Kirk, né? Que a turma do MAGA está desesperada para caracterizar esse garoto que matou o Charlie Kirk como qualquer coisa que não seja um deles. Quero dizer que o cara era transexual, coisa, e de fato teve isso, tá? Teve no início, o pessoal falou muito que seria uma pessoa trans que teria matado o Charlie Kirk, coisa e tal, e eu sempre falei pra você, toma cuidado, vamos ver com calma, pra ver quem é a pessoa, né? E estão fazendo tudo para tirar proveito político dele. Entre uma acusação e outra, eles também houve luto, né? Essa foi a piada dele, supostamente, né? Concordo, é uma piada de mau gosto, mas, cara, não foi como o pessoal que estava fazendo um pouco do Charlie Kirk, chamando o Charlie Kirk de culpado pelo acidente, não foi alguma coisa assim, né? Enfim, o cara tem um programa desde 1990, é um programa que tinha muito sucesso,
Mas a verdade é a seguinte, os ratings, né, a audiência do programa lá do Jimmy Kimmel já estava desabando antes da ABC suspender ele pelo caso dos comentários do Kirk. O que tá havendo com o programa do Jimmy Kimmel? É um programa bom, o cara é legal, é esquerdista pra caramba, mas é um bom comunicador e coisa e tal. Só que ninguém mais assiste o programa, porque ninguém mais assiste televisão. As pessoas vão pro YouTube, vão pro Instagram, vão outras mídias sociais, pra Netflix, pra Disney Plus e coisa e tal. Ninguém mais se preocupa em realmente, ninguém mais se interessa em assistir televisão. Ou melhor, é lógico, tem gente que ainda assiste televisão, mas o público é cada vez menor que ainda assiste televisão. Então o problema que existe aqui, na verdade, não tem nada a ver com essa frase do Charlie Kirk. Eles pegaram isso para encerrar um programa que já era um programa deficitário. Recentemente teve outros podcasts desse tipo aí, né? Programa de entrevista, né? Que é o podcast, né, atual, né? Que foram encerrados também lá nos Estados Unidos sem nenhuma justificativa. Simplesmente. Recentemente, o Late Show com o Stephen Colbert também foi anunciado o fim dele para 2026. Não foi cancelado ainda está acontecendo, mas a CBS já avisou que vai encerrar o programa em 2026. Ou seja, o problema é esse, o problema não é a crítica, o Trump e coisa e tal, é que esse tipo de programa é um programa caro, é um programa que você tem uma estrutura enorme, tem o cara lá, a equipe de televisão e não sei o que lá, não sei o que lá, e hoje em dia você vai no YouTube, tem 200 milhões de tipos de podcasts, que é basicamente a mesma coisa, com assuntos muito mais variados, com assuntos específicos, aquele nicho que você gosta de ouvir, aquele tipo de papo que você gosta de ouvir, você vai lá nesse programa, ou seja, ficou um negócio ultrapassado, né? Assim, de novo, não é que a qualidade tenha caído, a qualidade é a mesma, é que agora você tem alternativas, tantas alternativas, e algumas delas melhores, que você acaba abrindo mão desses programas. Então, o Colbert já está demitido, quer dizer, demitido não, ele ainda está fazendo o programa, mas já tá certo que vai ser cancelado em 2026. E agora o Jimmy Kimmel, que foi cancelado, foi suspenso, né? Mas então, eles estão dando a desculpa que é por causa do Charlie Kirk, mas na boa, isso parece que é desculpa mesmo. Eles cancelaram porque por causa simplesmente não está dando retorno, né? O Trump comemorou a suspensão do programa de Kimmel e ainda pediu que a NBC cancelasse o Jimmy Fallon, né? Jimmy Fallon é o do Saturday Night Live, né? É um outro programa muito famoso lá nos Estados Unidos, aliás, eu acho que é o mais famoso de todos, que também tem muita audiência e também é esquerdista pra caramba e coisa e tal. Mas olha só, o presidente pedir para a empresa cancelar não quer dizer nada, cara, porque né, a empresa cancela se quiser. O Trump não tem o poder de obrigar as empresas a cancelarem esses shows esquerdistas, né? Apesar dos esquerdistas terem feito exatamente isso com a rede social contra a direita, né? Então, aqui, ó, inclusive aconteceu um negócio aqui, ó, o Jimmy Fallon, ele cancelou uma conferência que ele faria agora no último minuto, em cima da hora. Hoje, que é dia 18, ele faria uma aparição numa companhia, Fast Companies, né? É um painel um podcast, com um painel falando sobre situações e ia falar sobre justamente a questão dos talk shows e coisa e tal, e no último minuto ele cancelou devido ao cancelamento do show do Jimmy Kimmel, né? O Trump pediu o cancelamento do show dele, eu não acho que vão cancelar o show dele, mas de qualquer forma é mais perto. E de novo, não é cancelar porque o Trump pediu ou porque o Trump ameaçou ou alguma coisa assim. É cancelar porque não se justifica mais financeiramente, não dá mais dinheiro esses programas, né? A televisão como um todo vai ter que diminuir o ritmo, vai ter que diminuir os custos, né? O que a gente tá vendo aqui no Brasil também. É uma coisa dolorosa. É difícil você baixar custo de coisas, né? Mas a verdade é que eles estão competindo com o YouTube, estão competindo com gente como eu, que tem um pano verde atrás de mim aqui, uma câmerazinha de merda e mais nada. Estou gravando no meu quarto aqui. Então, assim, imagina a Rede Globo com várias câmeras, operador de câmera e áudio, não sei o que lá. É aquilo que eu falo pra vocês. A qualidade fica melhor na Rede Globo do que aqui no meu canal. É lógico que fica melhor. Eles têm uma qualidade técnica muito boa lá. Mas a verdade é que as pessoas preferem muito mais uma opinião próxima a delas do que uma qualidade técnica absurda e falando esquerdice o tempo todo. Então, ou seja, esse é o dilema dessas grandes redes, né? E, de certa forma, mesmo que, por hipótese, o Trump esteja mesmo pressionando esse pessoal, bem, o Trump está fazendo mais ou menos o que a esquerda vinha fazendo com ele já há algum tempo, e com nós aqui na internet, né, há algum tempo, né? É o que eu falo para vocês, a coisa está tendo um ponto de inflexão. A direita vinha crescendo muito, a esquerda ficou apavorada, tentou voltar ao poder a todo custo, calar isso, parar com isso, não conseguiu. Agora, meu amigo, o caminho está desenfreado aí para a direita vai crescer muito, e o pessoal da esquerda devia tomar muito cuidado com esses precedentes todos que estão abrindo aí, de perseguição ao Bolsonaro, porque qualquer coisa tem que perseguir o cara e coisa e tal, porque esse pessoal não está percebendo que do jeito que o mundo está caminhando, daqui a pouco vão ser eles que vão estar sendo, que esse precedente vai estar sendo usado contra eles daqui a pouco, né? É o que o Trump está fazendo. Uai, se o Biden pressionou as companhias de redes sociais para expulsar os direitistas todos, por que ele não pode pressionar as companhias tradicionais para expulsar os esquerdistas todos, né? Eu não gosto de nenhuma das duas coisas. Eu queria que todo mundo fosse liberado para falar o que quiser, liberdade de expressão absoluta, e se você não gosta, simplesmente não ouça a pessoa. Mas é isso que nós estamos vivendo. O Jimmy Kimmel caiu porque o programa dele não está dando mais sucesso. Não tem nada a ver com Charlie Kirk, isso foi só desculpa que eles arrumaram.